Fala, galera do canal William Denzel, sejam bem-vindos. A você que já está aqui, deixa o likezão aí. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Vamos começar falando do Cruzeiro, que tem aí uma certa dificuldade com o jogador Augustin Almendra, de 22 anos, está tentando a liberação do jogador de imediato. Porém, o Boca Juniors vem fazendo jogo duro quanto à liberação do jogador. Vamos ler a matéria. Assim como o Flamengo vem encontrando dificuldades para trazer antecipadamente o goleiro Agustin Rossi, o Cruzeiro vive cenário semelhante com Boca Juniors, mas em relação ao Agustin Almendra. O time mineiro é o principal candidato para acertar com o jogador que tem apenas 22 anos de idade. O Cruzeiro já pode assinar um pré-contrato com o volante, nome que interessa desde o fim do ano passado. Almendra não vai renovar com Boca Juniors, que ao mesmo tempo dificulta a saída antecipada do volante com o contrato com o time argentino até o meio deste ano. A situação do Cruzeiro é semelhante à do Flamengo com Rossi. O time carioca assinou um pré-contrato com o goleiro, que decidiu não renovar com Boca, mas tem vínculo até no meio do ano. Assim como o Almendra, que tem situação um pouco diferente. Desde quando decidiu não renovar o seu contrato com Boca e reclamou de ser rebaixado para o time B, o jogador entrou em conflito com os dirigentes do clube e não vai renovar com a equipe argentina e está treinando em separado. Clubes mexicanos e outros brasileiros também se interessaram pelo jogador. Racing e Rosário Central, ambos da Argentina, também se posicionaram com interesse ao atleta, mas o Cruzeiro é o grande e principal favorito para contratar o jogador. Durante a Copa do Mundo, o agente de Almendra, Christian Bereit, teve um encontro com Ronaldo Fenômeno. Almendra tem 22 anos e é visto pelo Cruzeiro como um jogador de alto potencial esportivo e de retorno financeiro no futuro próximo. O jogador chegou ao profissional do Boca Juniors em 2018 e no ano passado teve a maior sequência em campo, com 33 atuações. Em 2022, em função do litígio com o clube pela renovação, fez apenas 2 jogos. Então, a situação do Almendra é essa. Ele será liberado no meio do ano, mas o Boca quer uma compensação financeira para liberar o jogador de imediato, né? Já que no meio do ano vai perder o jogador de graça, então o Boca, para liberar o jogador ao Cruzeiro agora, quer uma compensação financeira. Outra contratação que pode estar chegando ao Cruzeiro nos próximos dias é o zagueiro Bruno Valdez, paraguaio, de 30 anos, que já rescindiu seu contrato com o América do México e está no Paraguai com seus familiares, esperando o desenrolar dessa situação. Pelas nossas fontes, o que dá a entender é de que Bruno Valdez está muito próximo de acertar com o Cruzeiro. São pouquíssimos detalhes, pouquíssimas horas que separam Bruno Valdez da equipe cruzeirense. Vamos falar também do Vasco, que contrata o Jair do Atlético Mineiro por cerca de 13 milhões e 200 mil reais. O Atlético, que já vendeu Keno e Guga ao Fluminense e agora perde Jair para a equipe vascaína. A janela de transferências abre oficialmente nesta quarta-feira no futebol brasileiro, mas o Vasco já está adiantado no processo de contratações e montagem de elenco para 2023. Com a chegada de Jair, que desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato, o clube se aproxima de 90 milhões de reais em reforços. O Vasco está indo ao mercado com muita fome. O montante não necessariamente sairá do bolso do Vasco nesse momento, já que o acordo para a aquisição dos direitos econômicos de alguns jogadores foi com pagamento parcelado. São os casos do próprio Jair e da dupla Léo e Lucas Piton, vendidos respectivamente por São Paulo e Corinthians. Até o momento,
O clube vascaíno anunciou 6 contratações. Além de Léo e Piton, que já são oficialmente jogadores do Vasco, também tem o centroavante Pedro Raul, Robson Bambu, o volante Patrick De Luca e o lateral direito Pumita Rodrigues. Jair vai assinar contrato com o Vasco válido por 3 anos até o final de 2025. O Vasco vai pagar ao Atlético 2 milhões de dólares pelo volante de 28 anos, o equivalente a 13 milhões e 200 mil reais. Pelo valor e pelo desempenho recente com o Atlético Mineiro, onde foi campeão nos últimos anos, ele chega como um dos principais reforços da temporada. Tem também o meia Lucas Orelhano, atacante de 22 anos que estava no Vélez Sarsfield e é a contratação até então mais cara da história do Vasco. O clube também tem um acordo com o Corinthians pelo empréstimo do goleiro Ivan, que estava no Zenit. Ele é aguardado no Rio nos próximos dias para fazer exames e assinar contrato. Então o Ivan está também chegando para reforçar o gol da equipe vascaína. Essa é a primeira janela de transferências do Vasco com o dinheiro da 777 Partners, acionista majoritária da SAF vascaína. Embora a venda do futebol tenha sido aprovada por sócios no ano passado, a transição só foi encerrada depois do meio da janela do segundo semestre, de modo que o clube não pôde contar com o auxílio financeiro da holding. Galera, o Vasco está se reforçando muito bem. 90 milhões investidos em reforços. Então, para o Campeonato Carioca, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, o Vasco promete chegar bem reforçado, bem animado para conquistar títulos e glórias importantes à sua apaixonada e gigante torcida. Vamos falar também do Fluminense, que anunciou Guga como mais um reforço. Primeiro reforço anunciado pelo Fluminense para 2023, Guga deu sua primeira entrevista no clube na tarde dessa quarta-feira. Apesar de ter ficado marcado na época do Atlético Mineiro por uma comemoração referente ao rival Flamengo, o lateral direito revelou ter um passado ligado ao tricolor. Carioca, ele jogou futsal em Laranjeiras, no Sub-7, e recentemente postou foto nas redes sociais com a camisa que usava na época e guardou na casa do avô Jorge, tricolor, que mora em João Pessoa, na Paraíba. Não comecei a carreira no Fluminense, mas joguei futebol na época do Sub-7. Acabei saindo por conta que ficava muito longe para o meu pai me levar até Laranjeiras. Depois tive uma passagem muito curta no campo, mas minha vida continuou. A camisa era muito disputada, a 11 do Romário, e acabei ficando com ela, guardando. Tinha até presenteado o meu avô, que é tricolor doente, e sempre me pedia essa camisa. Quando fui para o Avaí, deixei guardada com ele. E agora que voltei, perguntei se ela ainda está lá. E está da mesma forma que eu entreguei. O Fluminense adquiriu, 50% dos direitos econômicos de Guga ao Atlético Mineiro por cerca de 1 milhão de euros, cerca de 8 milhões e 300 mil reais. E assinou o contrato com o lateral direito de 24 anos até o final de 2025. O Guga fez 157 jogos pelo Atlético e foi tricampeão mineiro, campeão brasileiro e campeão da Supercopa do Brasil. Então, Guga, dos reforços que vieram, é o primeiro oficializado. Ainda falta o Keno e ainda falta mais alguns reforços aí que o Fluminense está na pauta para poder trazer. Então, Guga é o primeiro oficialmente apresentado na equipe tricolor. Canal William Denzel. Você que está aqui, deixa seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Você que chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo das novidades do seu time do coração. Tenham todos uma ótima semana. Nós voltamos aqui com mais reportagens, se o nosso bom Deus quiser e permitir. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Aquele abraço.